Olá! Hoje a gente vai sintonizar uma história fascinante, a de como uma caixa falante de madeira não só apareceu, mas, de certa forma, moldou o Brasil. É uma viagem que começa com o rádio sendo uma novidade da elite e termina com ele se tornando o coração pulsante da nação. E essa frase da Lia Calabre, que é a nossa principal fonte, já dá o tom da conversa. A gente não vai falar só de tecnologia, não. Vamos falar de um tempo em que a família inteira se juntava para ouvir as novelas, para torcer pelos seus ídolos musicais, para dar risada com os comediantes. Sabe, era um jeito de viver que girava em torno daquela caixa mágica. Então, vamos lá. Nossa história começa no início dos anos 20. Foi a estreia deslumbrante do rádio no Brasil, um momento que, para muita gente, parecia pura magia. Imagina a cena. Rio de Janeiro, 1922, comemoração da independência. De repente, as pessoas começam a ouvir vozes e música saindo de um aparelho, sem fio nenhum. Muita gente achou que era truque, talvez até feitiçaria. Mas não, era a modernidade chegando com tudo, um símbolo muito poderoso para um país que estava tentando se afastar do seu passado colonial. Logo depois dessa demonstração incrível, nasceu a primeira emissora oficial do Brasil, a Rádio Sociedade. Mas olha, não era para todo mundo não, hein? Era um projeto da elite, feito para a elite. Funcionava como um clube, financiado pelos sócios, e a missão era nobre, levar cultura e educação para um Brasil que, na época, tinha um índice de analfabetismo altíssimo. Tá, mas como é que um hobby de intelectuais se transforma num fenômeno de massa? Para isso acontecer, o rádio precisava sair da sala de estar da elite e chegar na casa do povo. E essa transição, claro, foi cheia de dificuldades e exigiu uma mudança fundamental. Aqui a gente vê bem essa diferença. No começo, o rádio era um passatempo caro. Os aparelhos eram importados e o dinheiro vinha das mensalidades dos sócios, que nem sempre pagavam em dia. Sem anunciantes, com pouquíssima gente para ouvir, era quase impossível crescer. Então, veio o ano da virada. Um decreto do governo Getúlio Vargas finalmente liberou o que faltava: a publicidade comercial nas rádios. O impacto foi imediato, como dá para ver aqui no gráfico. O número de emissoras simplesmente explodiu. A gente saiu de 17 estações em quase uma década para 58 novas estações em apenas 7 anos. O rádio estava deixando de ser só um projeto cultural para virar um negócio de verdade, um negócio poderoso. E foi nesse mesmo ano que o rádio mostrou sua força de um jeito bem mais sério. Durante a Revolução de 32, as emissoras de São Paulo e do Rio de Janeiro travaram uma verdadeira guerra de propaganda pelo ar. Ali ficou claro para todo mundo, especialmente para os políticos, que o rádio não era mais um brinquedo, era uma arma de mobilização em massa. Bom, com o modelo de negócio funcionando, com o dinheiro entrando e com seu poder mais do que provado, o rádio estava prontinho para o seu auge, para se tornar a grande força cultural do Brasil. E no centro dessa era de ouro estava ela, a Rádio Nacional. Ela não era só a maior emissora, ela criou o padrão. A programação, os artistas, o estilo, tudo era copiado por estações do Brasil inteiro. Ela acabou, na prática, unificando culturalmente o país. E que modelo era esse? Basicamente, ele se apoiava nesses 4 pilares: música ao vivo com orquestras enormes, novelas que paravam o país, noticiários que eram a fonte de informação mais confiável e, claro, os programas de auditório e de humor que juntavam a família toda. Agora, vamos mergulhar um pouco mais nesses pilares para entender como juntos eles transformaram o rádio no centro da vida de milhões de brasileiros. Olha que interessante esse dado. Em 1940, menos de 6% das casas no Brasil inteiro tinham um rádio. Parece pouco, né? Mas na capital, Rio de Janeiro, esse número pulava para quase metade das casas. E mesmo estando concentrado nas cidades, o rádio conseguiu criar uma conversa nacional, um mercado consumidor único, passando por cima do analfabetismo e das distâncias enormes do país. A radionovela foi um fenômeno avassalador. A primeira de grande sucesso, Em Busca da Felicidade, passava num horário que ninguém dava nada, 10 da manhã. Mas virou uma febre. As pessoas paravam tudo o que estavam fazendo para ouvir, discutiam os personagens como se fossem gente de verdade. A dramaturgia virou uma obsessão nacional. No jornalismo, não tinha para ninguém. O repórter Écio era o rei. Com aquele slogan, a testemunha ocular da história, a reputação dele era tão grande, a pontualidade era tanta, que as famílias acertavam o relógio pela hora que ele começava. Uma notícia só era verdade se o repórter Écio desse. O rádio não transmitia só vozes, ele criava ídolos. Todo ano tinha concurso para eleger as rainhas do rádio, e isso gerava umas rivalidades lendárias que mobilizavam o país inteiro.
Os fã-clubes se organizavam, enchiam os auditórios para ver seus heróis de perto. Cantores, locutores, eles foram de fato as primeiras celebridades de massa do Brasil. E claro, tinha a risada. O humor no rádio era uma espécie de crônica do dia a dia, sabe? Capturava as manias, o jeito de falar do brasileiro. Programas como o Balança Mas Não Cai criaram personagens que estão no nosso imaginário até hoje e ficaram no ar por, pasmem, quase 20 anos. Mas como toda era de ouro, a do rádio também chegou ao fim. Novas tecnologias, mudanças políticas, tudo isso forçou o rádio a se reinventar, a procurar uma nova identidade. Essa linha do tempo mostra bem os golpes que o rádio sofreu. A chegada da TV em 1950 começou a levar embora os anunciantes, os artistas e os formatos de programa. Depois, o golpe de 64 trouxe censura, perseguição a muitos artistas da Rádio Nacional. E o fim do Repórter Esso, em 68, foi quase como um ponto final, o símbolo de que aquela época tinha mesmo acabado. Aquele rádio grandioso, teatral, dos auditórios lotados, deu lugar a um meio muito mais ágil e segmentado. Ele sobreviveu porque se reinventou, passou a focar naquilo que a TV não conseguia fazer com a mesma rapidez: o serviço local, a notícia instantânea e, claro, a companhia constante da música. No fim das contas, a história do rádio faz a gente pensar. Assim como o rádio um dia foi transformado pela chegada da TV, hoje a gente vê o streaming e a internet fazendo a mesma coisa com a televisão. É um ciclo que não para, de inovação e adaptação. Fica a pergunta no ar: o que será que vem depois?